Bem-vindo ao podcast da Lagoinha, Nova York. Aqui quem fala é o Pastor Neto. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para a palavra que vai ser derramada sobre a sua vida. Por isso, abra o coração, gere expectativa e fique agora com a palavra em nome de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com você. Sobre o livro de Esther, mas nós não vamos falar sobre Esther, mas nós vamos falar sobre um homem. Nós vamos falar sobre Mardoqueu. Alguém aqui já ouviu falar a história de Mardoqueu? Se você nunca ouviu falar, no livro de Esther vai contar pra gente que Esther era órfã. E ela foi criada pelo seu primo, Mardoqueu, que ensinou pra ela os comportamentos. E tudo que ele ensinou pra ela fez com que Esther um dia fosse rainha. E quando eles estavam ali no palácio, depois que Esther se tornou rainha, Mardoqueu, ele andava todos os dias ali pelo palácio, porque ele queria saber como é que Esther estava. E nunca foi falado qual era a origem de Esther. Ela não contou para ninguém, porque ele pediu para que ela não contasse que ela era judia. E quando a gente vai ler aqui, daqui a pouco a gente vai começar a ler a partir do capítulo 3, do 2 ao 5, a Bíblia vai contar para a gente que todos, porque é o normal. Quem aqui assiste, eu e o Neto, a gente gosta de assistir essas séries medievais, Vikings, é sangue para todo lado, gente, mas a gente acha legal. E quando você assiste essas séries, você vê que logo quando um rei é coroado, independente de como foi, quando ele é coroado, todos se dobram àquele rei. Né? Tá ali na batalha, a gente amava aquele rei, mas o rei perdeu, não importa quem era, o que importa agora é quem é. Então quem foi, a gente amava, lindo, maravilhoso, mas se perdeu na batalha, esse aqui não é mais o nosso rei é o que ganhou. E as pessoas ali têm uma facilidade, então, logo, Amã, né, escolhido ali pelo rei, se torna um chefe, um maravilhoso. E aí todo mundo, óbvio, vai fazer o quê? Ele é uma autoridade, então nós vamos fazer o quê? Vamos nos dobrar diante dele. E aí quando Amã passava pelo palácio, todos se dobravam diante dele. Mas tinha um que não se dobrava por nada. E eu quero chamar a tua atenção aqui. Quando você decide não se dobrar para aquilo que o diabo quer, quando você decide não se dobrar para aquilo que o mundo quer, quando você decide não se dobrar, irmão, vem pedrada de tudo que é lado. Isso é normal. Você não é um extraterrestre, nós estamos juntos. Mas quando você decide não se dobrar, existe um levante no inferno, existe um complô contra a tua vida. Satanás pega assim, ó, aquele guerreiro é bom, aquele dali, junta todo mundo e bora contra ele. Mas deixa eu te dizer, eu vim aqui te trazer uma palavra de esperança. Quando o inferno se levanta contra a tua vida, tem anjos lutando ao teu favor e tem um Deus que não dorme. Tem um Deus que não dorme olhando por você. Então quando o inimigo olha e diz assim, ó, não vai se dobrar não? Pois então eu quero ver se tu aguenta. Lá na Paraíba diz assim, eu quero é ver se tu é arrochado. Aí o diabo tenta de todo jeito te parar, mas o Senhor te guarda. Mas você precisa se posicionar. Eu não me dobro. Posso morrer, mas não me dobro. Posso morrer, mas eu não me vendo. Posso morrer. Aí você olha pra mim e diz assim, pastor, mas é tão difícil na América, eu preciso de um documento. Ei, deixa eu te dizer, o Deus que te tirou do Brasil para te trazer aqui, Ele é fiel para te dar um documento. Você não precisa de um jeitinho. Você não precisa fazer algumas coisas que são erradas para o nosso reino aqui, para poder ajudar o Senhor. Ah, não, mas eu preciso casar com esse americano, mesmo que eu não goste dele. Deixa eu te dizer, o Deus que te tirou do Brasil, Ele é fiel para te dar um documento. O que é um documento para quem é dono do céu e da terra? Você não precisa lá no seu trabalho estar assinando papéis de horas extras que você não está fazendo. Você não precisa mentir para receber a mais. Você não precisa, porque você pode enganar o seu chefe, mas Deus você não engana. Mas o que eu estou querendo te trazer aqui é uma palavra de esperança, que quem te tirou lá do Brasil, quem te tirou da tua parentela é fiel para cumprir. Quem te tirou de lá e disse assim, vai lá porque eu vou te levar às nações, é fiel, irmão. Se Deus falou que vai te levar para as nações, como é que você não vai ter um green card? Eu estou esperando o meu. Meu nome é difícil para Dedéu, gente, mas eu imagino que o Biden vai acordar dizendo que é Sânsia, procura ela.
Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas eu creio que assim como Deus fez na vida de Mardoqueu, se tem algum Mardoqueu aqui nessa noite, eu quero te dizer, Deus vai fazer. Se Ele disse que vai fazer, não tem demônio, não tem inferno que se levante contra a tua vida, porque vai cair. Não tem. Mas você não pode se vender ao que o mundo tem. Pastora, mas se eu não assinar errado aqui, eu não vou receber um salário bom. E Deus? Muitas vezes nós estamos querendo viver a realidade do céu, fazendo o que é errado aqui na terra. Para a gente viver a realidade do céu, a gente precisa viver como o céu vive. Nós precisamos olhar para as nossas atitudes, precisamos olhar para dentro de nós mesmos e falar assim, será que Jesus estaria aqui? E aí a gente quer tudo do nosso jeitinho. Eita, mas eu vou ter que dar um jeitinho aqui. Irmão, eu estou 5 anos sem ver a minha mãe. 5 anos, e eu entrego a minha vida todos os dias para Jesus. Todos os dias. Ontem, sabe o que a gente estava fazendo? 1h da manhã, a gente estava terminando a reforma que a gente fez aqui na igreja ontem. Os nossos voluntários estavam aqui com a gente. É entregar o dia, é entregar a noite para o Senhor. Tem dias, tem anos que eu não vejo a minha mãe. Oro por isso todos os dias. Mas sabe que eu estou falando isso para você? É para te dizer que você não precisa dar um jeitinho. Porque o Senhor vai fazer, quem me trouxe aqui foi Ele. E o Senhor que me trouxe aqui vai trazer a minha família também. O Senhor que me trouxe aqui vai cumprir tudo. Mas eu não posso viver de jeitinho em jeitinho. Jesus não precisa do seu jeitinho. Aí tem gente que está sendo quebrada igual amendoim de terceiro. Pastor, eu não aguento mais levar porrada. Não aguento mais ficar apanhando. Mas para de fazer coisa errada, abençoado. Para de querer ficar dando um jeitinho na vida. Jesus já te deu a direção. Já mandou você ir, você está parado. Jesus já mandou levantar, está sentado. Jesus já mandou correr, é tempo de avançar. Jesus está dizendo, Lagoinha, Nova York, nós vamos avançar. O que está acontecendo aqui não é normal. O que está acontecendo e o que nós vamos começar a viver em Nova York não é normal. Não é normal. Mas é para quem está disponível. É para quem diz, eu quero mais, Jesus. Num culto de quinta-feira. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Fala, hoje é quinta-feira. Quinta-feira. Você escolheu estar aqui. Você podia estar na Times Square. Ou melhor, você podia estar em casa deitado, descansando, porque você está cansado. Quem não está cansado? Todo mundo. Mas nós escolhemos o melhor. Mas o que o mundo quer, sabe o que é? Trabalha mais. Se renda. Se vende ao dinheiro. Pega tudo. Uau, recebi uma proposta, pastora, tão maravilhosa. Vai dar para ir para a igreja? Infelizmente não. Irmão, essa proposta não é de Deus para a tua vida. Aquilo que te tira da igreja, aquilo que te tira do Senhor, não é de Deus para a tua vida. Aquilo que te impede que o Senhor seja o primeiro na tua vida, não é de Deus. Mas se eu não aceitar, eu não pago as minhas contas. Eu te dou uma certeza. Que se você colocar o Senhor como prioridade, as tuas contas vão ser pagas. Amém? Então abre aí comigo. O livro de Esther, capítulo 3, do versículo 2 ao 5. A Bíblia diz assim, que todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava e nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu, por que você desobedecem à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava, ficou muito irado. Quem aqui já viu alguém irado? Porque você fala assim, o que você vai fazer hoje? Vou para a igreja. O que você vai fazer amanhã? Vou para a igreja. O que você vai fazer depois de amanhã? Eu vou para a igreja. Já viu alguém ficar irado com isso? Eu já ouvi várias vezes. Já vai para a igreja de novo, irmão. Igreja não dá dinheiro para ninguém, não. As pessoas, quando começarem a ver o seu comportamento e o seu posicionamento diante da palavra que o Senhor tem, elas vão até se irar contra você. Mas você precisa continuar dizendo, entre ficar com o que os outros falam de mim e o que Deus fala de mim, eu fico com o que Deus fala ao meu respeito.
Amém? E nós não podemos nos render. Deixa ficar irado, deixa ficar bravo. Eu falo, deixa que o diabo exploda. Deixa ficar bravo. A gente tem que acordar. Eu falei isso domingo retrasado. Eu falei para vocês, nós precisamos começar, irmão, a dar trabalho pro diabo. Tem que acordar e ele tem que falar assim, misericórdia, acordou. Tem que dar trabalho para ele. A gente precisa, mas a gente precisa se posicionar, sabe? O mundo está tentando tirar as pessoas da igreja e as pessoas não estão entendendo. O mundo está jogando iscas para poder distrair, para roubar as pessoas. Mas nós precisamos nos posicionar e tirar o máximo de pessoas do inferno. A gente olha principalmente para a cidade que nós moramos. A gente olha para essa cidade, é muito fácil se vender. É muito fácil a gente olhar para essa cidade e falar assim, o que eu estou fazendo na igreja? Eu vou para a igreja e perco até o meu trabalho? Se eu for para o mundo é melhor. Mas nós precisamos olhar para o mundo e falar assim, não, eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. O céu está contando comigo, o céu está contando com você. Então nós não vamos nos vender. Não vamos nos render a isso, amém? Então eu quero te lembrar nessa noite que para cada luta que você passa, tem vitória. Tem alguém pegando aí? Para cada obediência sua, tem conquista. Vai doer, gente. Dói pra dedéu. Eu não estou aqui falando para vocês que é fácil. Dói. Obedecer dói. Não se vender dói. A nossa carne quer pecar. Né? Mas o nosso espírito precisa estar forte. Nosso espírito precisa estar maior. Porque às vezes os irmãos não estão alimentando o espírito. É a carne que está dando conselho para o espírito. Aí fala, e aí, peca? Vai que é legal. Como é teu nome? Satanás. Eu quero que você também abra sua Bíblia comigo em Esther 4, do 12 ao 14. Nós vamos ver nos próximos capítulos que a gente for lendo, que então Amã, irado, ele começa a executar um plano. Fala assim comigo, um plano. Ele começa a executar um plano, porque ele não achou legal, que tem um cara que devia se render, se prostrar quando eu passo. E aí ele diz assim, não, então peraí, vamos executar um plano, porque não basta, mas nós não vamos matar ele só não. No lugar de só matar ele, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos matar ele e todo o povo dele. Deixa eu dizer um negócio, sabe qual é a maior artimanha e a maior atitude de Satanás? Ele não quer só você, ele quer você e a sua família toda. Ele quer você e toda a sua parentela. Mas eu vim aqui hoje para declarar que antes que a palavra maldita, do que antes que o inimigo chegue lá na tua casa, a bênção já está lá. O Senhor já está lá. Aquele que é maior do que todas as coisas já chegou. E a sua casa é abençoada. E o inimigo não pode tocar nos seus filhos, não pode tocar no seu marido, na sua esposa e em nada que é seu. E aí ele começa a fazer um plano. Vamos fazer isso. E aí quando ele conta para o rei, você acredita, o rei ainda aprova. Sem saber qual era o que Esther era, né? Sem saber a descendência de Esther, o rei aprova. Só que aí tem uma coisa maravilhosa que acontece. E nos próximos minutos eu vou te falar 3 verdades que você precisa anotar e saber que no tempo onde você se posiciona para que tenha uma virada, você precisa saber. A primeira verdade é que quando Deus tem algo para fazer na tua vida, Ele levanta príncipes, reis, governantes e o que for para te livrar. Nós precisamos entender que existe favor de Deus, mas também existe favor entre homens ao nosso respeito. Existe favor no céu, existe favor na terra também. Quando nós nos posicionamos, irmão, Deus levanta quem for preciso para te livrar. Deus tira de quem for preciso para te entregar. Deus vai fazer na tua vida. Deus usa quem for. Ele levanta reis, governantes, prefeito, não sei. Mas Ele levanta qualquer um para poder livrar você e a sua casa. Porque você tem uma palavra e porque você não se vendeu. E a gente vê a paciência e a sabedoria de Esther quando ele traz, né? Quando o Mardoqueu ali andando no palácio, ele escuta. E ele fica sabendo do plano de Amã. Não, nós vamos executar todos os judeus.
todo o povo de Mardoqueu. E quando ele conta para Esther, a Esther faz o quê? Vamos fazer um jejum, né? Aí tem gente aqui na igreja, não, aqui não, que isso aqui não acontece na Lagoinha, Nova York. Beto, isso aqui acontece só lá no Brasil, viu? Vem uma prova, e sabe o que é que o irmão faz? Ai, meu Deus, lá vem outra prova. Vou ficar aqui chorando. Semana passada eu falei que fica assistindo um doraminha. Fica aqui chorando. Irmão, vai fazer um jejum. Vai orar. Tem coisa nessa vida que nós só vamos vencer orando e jejuando. Crente tem que orar e jejuar. Jejum tem que ser um estilo de vida, não é um evento, não. Jejum é estilo de vida. Crente tem que saber fazer jejum. Ficar sem açúcar é ruim, irmão. Tem hora que parece que a gente vai subir pelas paredes, ficar nervosa. Mas o açúcar não pode ser maior do que o Senhor na sua vida. Tem dia que a gente fica nervoso querendo matar o marido. Mas o açúcar não pode ser maior que o Senhor. Então deixa o açúcar, deixa o Instagram. Sei lá o que é que você tem que deixar para poder dar mais atenção para o que é do Senhor. Mas nós precisamos, crente tem que fazer jejum e oração. Lá em Provérbios 3, do 1 ao 4, a Bíblia vai dizer para a gente. Um provérbio maravilhoso, diz assim: meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-o ao redor do pescoço. Escreva na tábua do seu coração. Então você terá favor e aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Quer favor diante de Deus? Não se venda. Quer favor diante dos homens? Não se venda. Quer favor diante de Deus? Não se corrompa. Quer favor diante de Deus? Não se assente a mesas que não é para você. Quer favor diante de Deus? Seja reto, seja íntegro, seja temente ao Senhor. Quer favor diante de Deus? Faça aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer. Se posicione, viva em integridade, sem se vender. E aí sim, Deus vai levantar reis, governantes ao teu favor. Eu tenho certeza. Deus vai fazer algo tão sobrenatural nessa igreja. A gente começa a olhar os prédios. Irmão, você tem noção que se uma pessoa tiver um sonho, falar assim, esse prédio aqui, ó, tem uma igreja que está precisando, dá para eles. Nosso Deus é o Deus que é dono de tudo. Pisar na terra a gente já pisou. Ficar lá rodando, fazendo 7 voltas, a gente fez também. O que era pra gente fazer, a gente já fez. Hoje a gente ligou para pagar ele por mês é $105 mil. Aí a gente olha e faz $105 mil? Fui falar para Amanda, falei $105. Falei, não, 105 não, $105 mil. É muito zero, né? Mas para o nosso Deus não é não. Deus pode acordar, irmão, um homem maravilhoso aí, rico, podre de rico nessa cidade. Falar assim, tem uma igrejinha lá no Queens que está precisando de um prédio em Manhattan. Pega, é seu. O Senhor começa a levantar homens e mulheres aqui em Nova York e começa a derramar sobre a sua vida favor e graça. Favor e graça. Tem favor e graça sobre a nossa vida quando nós nos posicionamos no Senhor. Gabriela, recebe isso em nome de Jesus. O teu nome, Gabriela, vai ser soprado nos 4 cantos dessa cidade. Vai ser tanto evento que tu não vai dar conta do que Deus vai fazer. Porque você honra o Senhor, Deus vai te honrar. E Ele vai soprar o teu nome nessa cidade. Porque os que vão ser conhecidos nessa cidade são os que glorificam, são os que honram ao Senhor. Se for preciso, Ele levanta os grandes para honrar a tua vida. Oh, tem favor e graça sobre nós. Nós precisamos, irmãos, entender que o que tem aqui não é do ímpio, é nosso. Nova York não é do capeta, não, é nosso. Quem fuma maconha e está lá aproveitando da prostituição e promiscuidade da Times Square, aproveite porque está acabando. Aquela terra vai ser terra de avivamento. Os loucos estão se levantando. E nós vamos começar a declarar
em vez de ficar fazendo besteira. É chacarabaxere e cantarabalabacei. Oh, labaxere e cantarabalabacei. Oh, hoje tinha um maluco, botou uma caixa de som do nada. Olhou e fez assim, ó, não sei o que, e eu não entendi nada. Não entendi bolufa do que ele disse. Pelo que ele fez, eu acho que ele falou assim, eu vou dançar aqui, no final, quando eu terminar, todo mundo tem que me dar dinheiro. Foi o que eu entendi. Aí eu fiquei pensando, por que aqui vem um maluco, sem roupa, fazer quase um striptease aqui no meio do metrô? A gente tem que aceitar. E por que não tem nenhum maluco enviado do céu para vir aqui pregar? Mateus, tem que ter mais malucos como você na terra. Começa a criar discípulos iguais a você. Começa a falar assim, Jesus, se o Senhor me der as nações, eu estou indo. Jesus, se o Senhor me der as nações, eu vou. Porque eu vou pregar o evangelho nos 4 cantos. Ainda que me chamem de louco, eu quero ser louco por Jesus. Eu quero ser louco por Jesus. A gente tem que ser conhecido. Gente, vai lá naquela igrejinha, mas se tu entrar lá, até teu cabelo arrepia, porque tem presença do Espírito Santo. Irmãos, chega de igrejas vazias da presença do Senhor. Coisas mais lindas, estruturas maravilhosas, mas o Senhor não está nela. Que seja uma tenda, que seja uma barraca, mas que seja cheia do Espírito Santo. Que a gente comece a construir tendas nessa cidade e dizendo assim, eu posso orar por você? Eu posso orar por você? Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. O que você passou quando você era criança, quando você era adolescente, é talvez uma ferida. Mas é uma ferida que o Senhor vai usar para alcançar outras pessoas. E quando estava passando, talvez você não entendeu. Mas agora você vai começar a entender. Porque o avivamento que essa cidade precisa da ferida que você tem. Precisa da autoridade que você tem para falar sobre isso. Precisa que você fale assim, ei, por que você está aí? Por que você está perdida? Débora, você vai olhar para as mulheres dessa cidade e vai falar assim, ei, você está pensando que Deus não pode fazer na sua vida? Você vai falar assim, ei, a minha pastora e eu, nós podemos falar para qualquer mulher nessa cidade e dizer assim, ei, você pode estar perdida, você pode ter escolhido o pior, mas eu tenho o melhor. Deus tem um casamento para você, Deus tem um marido para você, Deus tem vida e paz. Oh! Mas nós precisamos olhar para as nossas feridas e parar de ficar lamentando. Qual é o seu testemunho? Eu vivia num lamaçal de pecados. Por isso, onde eu vejo, hoje eu estava falando com a Amanda sobre isso, onde eu vejo uma mulher caída, eu vou lá e falo assim, por que você está aí? Porque Jesus me resgatou de lá. Porque Ele me resgatou, eu não posso deixar ninguém lá. Jesus me resgatou, me deu um casamento, me deu um marido, me deu uma igreja e eu não posso ficar parada. Eu preciso dizer, ei mulher, levanta daí que Deus tem mais. Então para de se lamentar. Pastor, eu sempre fui pobre de marré. Irmão, levanta em nome de Jesus dessa cadeira. Começa a se posicionar como um milionário, como um rico. Você foi, você não é. Mas você foi pobre de marré, sabe para quê? Para você começar a pregar para quem é pobre. Você tem autoridade para falar com ele. Pastor, se a senhora souber do meu passado, a senhora desiste de mim hoje. Se eu te contar o meu, glória a Deus que eu fui curada, né? Aí você vai continuar aqui na igreja. Mas se você soubesse quem era eu, ah, Jesus. Mas hoje eu estou aqui para dizer para você, o Senhor tem mais. Aquilo que o diabo achou que ia fazer para te matar, o Senhor tem vida. A segunda verdade que nós precisamos entender é que enquanto o diabo prepara a tua morte, Deus tem um plano de vida. Amã começou a planejar. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que executar esse homem. Irmão, o diabo nesse exato momento está procurando planos e coisas para te derrubar. Está querendo te matar, mas deixa eu te dizer, o que ele está se levantando hoje para poder te matar, Deus vai usar para a vida. O diabo não pode te tocar. O diabo não pode te tocar. Em Estés 6, do 10 a 11, diz assim, nós vamos ver
O rei ordenou então a Amã: vá depressa, apanhar o manto e o seu cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo. Olha isso, gente. Vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Deixa eu dizer uma coisa: aquilo que o inimigo achou que ia te matar, Deus está te mostrando hoje que tem honra para você. Aquilo que o inimigo achou que ia te matar, o Senhor te veste, te coroa. O inimigo achou que ia matar. Amã começa a planejar, sabe o que Deus diz? Veste nele a roupa de rei, coloca o cavalo e bota ele em cima. E gente, sabor de mel é demais, né? Mas tem sabor de mel. Deus vai te colocar diante dos teus inimigos. O diabo acha que vai te matar. O que o diabo, as ferramentas que o diabo achou que ia te matar vão ser usadas para te honrar. Então por isso que eu estou falando do teu testemunho. Aquilo que o diabo achou que ia te matar, isso vai ser o palco do teu testemunho. Isso vai ser a escada que você precisa para começar a pregar o nome de Jesus. Isso vai ser o que você precisa para começar a se posicionar. Eu não sei para quem é que você tem que começar a pregar. Eu só sei que você tem que começar a falar, começar a agir, porque chega disso. E aí ele pega e faz tudo isso. E o Senhor honra Amã. Meu Deus do céu. Eu fico imaginando o ser humano, porque o ser humano é ruim, hein? Misericórdia. O ser humano planeja tudo. Aí Deus usa o cavalo e a roupa que ele ia usar. Deus usa e coloca lá para Mardoqueu. Então a segunda coisa que eu falei para você é que enquanto o diabo prepara a tua morte, Deus tem vida. Deus tem vida. A terceira e a última chave para você, a última verdade, não sei como é que você chama isso. O rei, como é que é o nome do abençoado? O Amã, que eu já tinha esquecido dele. Ele é tão ruim que eu esqueci. Amã colocou todo mundo para criar uma forca, para enforcar ele, para trazer vergonha para o povo dele. E aí sabe o que foi que aconteceu? Amã foi enforcado na própria forca que ele mandou criar. Aquilo que o diabo achou que ia fazer vergonha, aquilo que o diabo falou assim: eu vou envergonhar ela para a família dela, eu vou envergonhar ele para a família dele, eu vou envergonhar ele perante todos. O Senhor diz assim: vergonha não, tem honra. Aquilo que o diabo achou que ia te envergonhar, o Senhor nessa noite está dizendo: tem honra para você, tem honra para você. Não mais um homem e uma mulher abusada. Tem pessoas que não conseguem fazer aquilo que o Senhor chamou porque tem vergonha da família. Ei, aquilo que o diabo achou que ia ser para te envergonhar é para te dar honra. Tem honra para você. E o que o inimigo planejou, ele mesmo vai cair na forca. Deus tem honra para você. Tem honra para você. Aquilo que o inimigo usou e disse assim: agora eu vou matar ela. Tem honra para você. Você não vai ser envergonhada. A tua casa é do Senhor Jesus. Todo espírito maligno se apossou do teu filho, ele está saindo em nome de Jesus. Porque o teu filho é do Senhor Jesus. O teu filho é do Senhor Jesus, é escolhido. Ele não é do inimigo, ele não é do diabo. Ele é do Senhor Jesus, profeta do Senhor. E nós declaramos em nome de Jesus que Deus vai honrar. Ah, Jesus. Nós precisamos entender que o todo mundo, quando a gente era criança, a gente fala, né, mãe, por que a gente não pode fazer isso? Todo mundo faz. O que Deus tem para você não é o que todo mundo vive. Porque o que Deus tem para você é único, é exclusivo. Então você não é todo mundo por isso.
Então começa a parar de ficar dizendo assim, por que eu não posso fazer isso? Porque todo mundo faz. O que Deus tem para você é único. O que Deus tem para você é exclusivo. Você não precisa invejar de ninguém. Você não precisa querer nada de ninguém. Você não precisa querer que as pessoas se dobrem aos seus pés. Você precisa se dobrar aos pés do Senhor. Não está gostando de algo, irmão? No lugar de ficar com fofoca na igreja, vai para os pés do Senhor. Não está gostando de algo, vai para os pés do Senhor, porque é Ele quem te vê e Ele não dorme. Eu quero te pedir para você se colocar de pé no seu lugar. Talvez porque você não se vendeu. Talvez porque nesses próximos dias você vai decidir não se vender. Pode ser que você seja jogado até na cova dos leões. Mas assim como Jesus fez, assim como Deus fez com Daniel, Ele vai fazer com a tua vida. Mas você precisa decidir não se sentar à mesa. Você precisa decidir não comer do que te oferecem. Você precisa decidir não se render, não se vender. E se eu for jogada na cova dos leões, não interessa, Deus te livra. E se tentarem me matar, não interessa, Deus te livra. E se tentarem contra mim, não interessa, Deus te livra. Eu nunca vi um homem e uma mulher de Deus que se posiciona e decide não se corromper, o Senhor não exaltar. Então, se nessa noite existe aqui no nosso meio pessoas que estão como Mardoqueu, executaram um plano contra ti, o inimigo está tentando de tudo para te destruir, está tentando de tudo contra a tua casa, já tentou tirar o teu emprego. E se o Senhor permitiu tirar, irmão, porque não era teu, o que Ele tem é maior. Que a gente precisa entender que o diabo só toca se Deus deixa. Então, se Ele permitiu, é porque Ele tem coisa maior, amém? Então, se tem alguém aqui no nosso meio que está como Mardoqueu e está dizendo assim, armaram um plano contra mim, eu vou morrer. Eu vim aqui nessa noite para te dizer, você não vai morrer. Eu vim aqui nessa noite para dizer que vai ter virada na tua vida. Aquilo que o inimigo achava que ia te matar, aquilo que o inimigo achava que vinha para trazer desonra, vai ter honra, vai ter vida. Vida de Deus sobre a tua casa, vida de Deus sobre os teus filhos, vida de Deus sobre essa cidade, vida de Deus sobre Nova York. Meu Deus, te adoramos, Jesus. Quando a gente chegou aqui nesse lugar, há 1 ano e 5 meses atrás, teve pessoas que até falaram assim, vamos ver há quanto tempo vai durar, porque eles estão emocionados. Irmão, quem confia em Deus não se move por emoção. Vamos ver quanto tempo que vai durar, porque eles estão bem emocionadinhos, eles são novinhos. Não importa a tua idade, se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai te usar, Ele vai te capacitar, porque é o Senhor quem faz. E aí falaram assim, bora ver quanto que eles vão aguentar. Primeiro inverno. Eu feliz da vida, irmão, com a neve, que eu estou contando os dias para ela chegar. Sabe por quê? Quando a gente entende o lugar que a gente está e a estação, e a gente entende que foi o Senhor quem colocou, a gente ama tudo. Já falei isso para vocês. E aí a gente começou a ouvir, mas eles são novinhos demais, são emocionados, o pastor não sabe nem para onde que está indo. O pastor não sabe nem o que ele está fazendo com a igreja. Vocês estão querendo servir uma igreja de modinha? Nós ouvimos tantas coisas. Mas sabe o que o Senhor tem feito aqui nessa casa? Tem pessoas que estão entregando tudo o que tem. Tem famílias sendo restauradas aqui nesse lugar. Sabe por quê? Porque um dia um casal novinho, para vocês podem ser novos, decidiram se dizer assim, eu não me corrompo, eu não me vendo ao que o mundo quer, mas eu quero para essa cidade o que o Senhor quer. Então eu estou aqui declarando que sobre Nova York, o favor do Senhor no céu, o favor do Senhor na terra. Jesus traz mesmo favor sobre nós, Deus. Favor
logo no nosso coração fica assim, meu Deus. Porque às vezes no meio do caminho você vai ficar assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Mesmo você sabendo quem te mandou, às vezes você vai olhar e falar assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Sim, você está fazendo coisa certa. Você já viu fruta ruim levar pedrada? Eu nunca vi. Só leva pedrada quem está fazendo a coisa certa. Então sabe o que você faz? Pega meu Deus do céu, esqueci o nome. Pega a sua armadura, se vista, se posicione e comece a dizer, se as pessoas estão se vendendo, eu não me vendo. Se tem igrejas colocando bandeira LGBT, na minha não vai ter, porque aqui eu prego a palavra. Na minha não tem, porque eu não me vendo por likes, não me vendo por curtida, não me vendo por multidão. Eu me vendo para o Senhor, eu ando no caminho do Senhor, eu só me rendo a Ele. Pastora, mas se a senhora fizer isso, a igreja fica mais moderna. Eu não quero. Eu não estou aqui por causa de modernidade. Nós precisamos levar as pessoas para o céu. Pregar a palavra, falar a verdade. Preguem a palavra. Mas vão me odiar, prega a palavra. Lá no meu trabalho vão me chamar de louca, prega a palavra. Oh, Neto, prega a palavra. Prega a palavra. Eu quero aqui diante da igreja honrar a vida do Neto, porque eu vejo nos bastidores o que ninguém vê. Eu vejo a loucura por Jesus que ninguém vê. Mas porque você se decidiu não se corromper, um jovem com 26 anos, que poderia estar vivendo em outros cantos, que poderia estar fazendo outras coisas, mas que decidiu, Jesus me dá uma igreja, Jesus me dá um povo, porque eu vou cuidar dele e eu não vou me vender. Por isso o Senhor vai fazer. Eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida que os melhores dias dessa estação estão chegando. Eu profetizo sobre a tua vida uma igreja numerosa. Eu profetizo sobre a tua vida uma igreja cheia de pessoas apaixonadas por Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida uma igreja cheia da presença do Espírito Santo. Eu profetizo sobre a tua boca que quando tu começar a falar, pessoas serão curadas. Que quando tu começar a ministrar, pessoas serão curadas. Cura em nome de Jesus. E eu profetizo que aonde você colocar os seus pés, oh, tem tanta gente pedindo tanta herança. Tem pessoas pedindo tanta herança e você só pede. Jesus, só pede uma casa. Jesus, eu só queria uma casa para o Senhor morar. Tem pessoas pedindo tantas coisas e o Senhor olha para ti hoje e diz assim, você só quer uma casa para essa igreja, uma casa para esse povo morar? Pede-me, eu te darei as nações por herança. Essa é a palavra. Pede-me, eu te darei as nações por herança, filho. É tua por herança. Quando nós decidimos nos posicionar e nós não nos vendemos, existe uma milícia de anjos. Existem anjos guerreando ao nosso favor e trazendo a vitória. Existem anjos guerreando ao nosso favor e trazendo honra, glória, graça. Recebe essa palavra em nome de Jesus, Lagoinha, Nova York. Vocês serão abençoados. Esse culto de quinta-feira vai ser um marco na nossa vida. Essa igreja vai começar a viver algo extraordinário. Tem um avivamento começando nessa cidade. E eu declaro que já começou. Eu declaro que já chegou o tempo de virada. Um tempo foi de morte, um tempo foi de igrejas fechadas, mas acabou. Agora é de igrejas cheias do poder de Deus, de voluntários apaixonados. Oh, a terra seca voltou
todo tempo tu és tão